A Anatomia de Deus no Coração do Homem, por Thomas Watson. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Reunimo-nos hoje para humilhar nossas almas e trazer nosso incensário, como Arão fez outrora, e intervir, para que a ira do grande Deus seja apaziguada. E houve alguma vez maior necessidade de nos deitarmos em pano de saco do que quando o reino está quase em cinzas? Ou derramar lágrimas do que quando esta nação derramou tanto sangue? Esses dias são chamados nas Escrituras de dias de aflição da alma. Levítico capítulo 23, versículo 9. Porque toda alma que não se afligir naquele dia será extirpada do seu povo. E certamente essa pode ser uma das razões pelas quais há tanta aflição estatal, porque há tão pouca aflição da alma. Nossa condição é baixa, mas nossos corações estão cheios de orgulho. Deus vê com que corações viemos agora, qual é a nossa fonte, qual é o nosso centro. Seus olhos estão sobre nós. Assim diz meu texto: todas as coisas estão nuas e patentes. Temos aqui um mapa do conhecimento de Deus. Mas antes de extrair qualquer coisa, vou primeiro abrir os termos. Na lei, primeiro as lâmpadas eram acesas, antes que o incenso fosse queimado. Posso aludir. Primeiro o julgamento deve ser iluminado pela doutrina, antes que as afeições sejam incendiadas. Os ministros devem primeiro estar brilhando e depois queimando lâmpadas. Todas as coisas estão nuas. É uma metáfora para a remoção da pele de qualquer animal que então aparece nua. Assim, disse que nossos corações estão nus, eles estão abertos aos olhos de Deus. Não tem cobertura, não há véu sobre o coração de um pecador, exceto o véu da incredulidade, e essa cobertura o torna nu. Isto não é tudo. O apóstolo vai mais além. Eles estão nus e abertos. Refere-se ao corte do sacrifício sobre a lei, onde o sacerdote cortava o animal em pedaços e assim as partes internas eram tornadas visíveis. Ou pode aludir a uma anatomia, onde há uma dissecção e corte de cada parte, o mesentário, o fígado, as artérias. Tal tipo de anatomia Deus cria, uma anatomia do coração. Ele abre e disseca os pensamentos e motivações do coração. Ele faz uma dissecação como a faca que divide entre a carne e os ossos e a medula, os tendões e as veias. Todas as coisas estão abertas. Elas são abertas para a sua inspeção. A próxima palavra é todas as coisas. Não há nada que escape aos seus olhos. E aqui o conhecimento de Deus difere infinitamente do nosso. Não podemos ver no escuro, nem podemos ver muitas coisas ao mesmo tempo. Mas não é assim com Ele. Não há nada tão profundo, mas Deus o trará à tona, que trará à luz as coisas ocultas das trevas. Ele vê muitas coisas ao mesmo tempo, como se houvesse apenas uma coisa para ver. Os olhos dele. Olhos são atribuídos a Deus, não propriamente, mas metaforicamente. Ídolos têm olhos, mas não veem. Deus não tem olhos, mas vê. O olho de Deus é colocado nas Escrituras para o seu conhecimento. Todas as coisas estão nuas aos seus olhos, isto é, são óbvias ao seu conhecimento. Não podemos pecar, mas devemos pecar diante do nosso juiz. A última palavra é: com que temos que lidar, isto é, a quem devemos prestar contas, a quem devemos ser responsáveis. As palavras assim abertas se enquadram nestas partes. Primeiro, aqui está o juiz, isto é, Deus. Segundo, a questão de fato, todas as coisas. Terceiro, a evidência dada, todas as coisas estão nuas. Quarto, a clareza da evidência, nua e aberta. Quinto,
as testemunhas, seus olhos. Sexto, as pessoas a serem julgadas, seja para a vida ou para a morte, nós, isto é, cada pessoa individualmente. Não há ninguém excluído deste julgamento geral com quem temos que lidar. A proposição que irei abordar é esta: doutrina, que os desígnios mais secretos do coração do homem são todos desvendados e claramente anatomizados diante do Senhor. Eu poderia apresentar uma multidão de testemunhas, dando seu pleno voto e concordância com esta verdade. Descansarei em 2 ou 3, para que pela boca de 3 testemunhas esta grande verdade possa ser estabelecida. Ele conhece os segredos do coração. Salmo capítulo 42, versículo 21. No original, são as coisas ocultas do coração, aquelas que estão mais veladas e mascaradas da percepção humana. E o Salmo 139, versículo 2. De longe conhece os meus pensamentos. Aqui estão duas palavras que expressam a infinitude do conhecimento de Deus. Primeiro, você conhece meus pensamentos. Não há nada que possa ser tão secreto quanto um pensamento. Primeiro, por sua sutileza, segredo, é chamado de a imaginação do pensamento. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Ou, como a palavra pode indicar, o primeiro embrião e formação do pensamento, isto é, algo muito sutil e dificilmente discernível. Em segundo lugar, por sua celeridade, rapidez. Nossos pensamentos são alados, como os querubins, e viajarão instantaneamente pelo mundo. São mais velozes que as águias, 2 Samuel capítulo 1, versículo 23. Mas aquele que cavalga sobre a nuvem veloz pode alcançá-los, pode ultrapassá-los em marcha. Em terceiro lugar, por sua complexidade. Nossos pensamentos estão emaranhados e entrelaçados uns com os outros. Contudo, mesmo esses pensamentos são conhecidos por Deus e colocados em sua esfera própria. O que Davi diz de seus membros pode ser dito de nossos pensamentos. Não estão todos escritos no teu livro? Segundo, longe, isto é, primeiro, Deus conhece os nossos pensamentos antes que nós mesmos os conhecemos. Ele sabe quais são os desígnios do coração e quais os homens certamente perseguiram se Deus não tivesse mudado a direção. Deus sabia o que se passava na mente de Herodes antes mesmo que o próprio Herodes soubesse, a saber, que ele teria destruído o menino Jesus. Deus conhecia os seus pensamentos de longe. Ele vê o sangue e o veneno que há no coração de um pecador, embora nunca cheguem a se manifestar. Ele observa a intenção, embora ela nunca seja posta em execução. Segundo, longe, isto é, Deus conhece nossos pensamentos quando os esquecemos. Eles estão longe de nós, mas estão presentes como Ele. Tu fizestes essas coisas e eu me calei. Tu me julgavas como tu. Isto é, tu pensavas que eu tinha memória fraca, mas eu te repreenderei e porei em ordem os teus pecados diante de ti. Salmo capítulo 50, versículo 21. Milhões de anos são apenas um pequeno parênteses para Deus. Para que não pensamos que Deus esqueça, Ele mantém um livro de registros. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do Senhor, e os livros foram abertos. Deus escreve, item, tal pecado. E se os pecados no livro não forem perdoados, haverá um pesado acerto de contas. Para cada crente, o livro da dívida dos pecados está riscado. As linhas pretas do pecado estão riscadas nas linhas vermelhas do sangue de Cristo. Para exemplificar em mais uma escritura, mesmo na escuridão não posso me esconder de ti. Para ti a noite brilha tão brilhante quanto o dia. Tanto a escuridão quanto a luz são para ti a mesma coisa. Salmo capítulo 139, versículo 12. As nuvens não são um dossel,
A noite não é uma cortina para se entrepor ou se esconder do seu olho que tudo vê. Não podemos escrever nossos pecados em caracteres tão pequenos ou estranhos, mas Deus pode lê-los. Ele tem a chave para desvendá-los. Ele entende nossos corações sem a nossa permissão. Ele está a par de todas as nossas traições. Não podemos subir tão alto, mas Ele nos vê. Não podemos cavar tão baixo, mas Ele observa. Os homens de Babel estavam subindo muito alto. Eles queriam construir uma cidade, uma torre, cujo topo deveria alcançar o céu. E de fato aconteceu, pois Deus os viu o tempo todo. E o que aconteceu com isso? Ele confundiu a língua deles. Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 8. Acã cava fundo para esconder seus planos, dizendo: nenhum olho me verá. Ele pega a vestimenta babilônica e a esconde na terra, com a cunha de ouro, mas Deus desmascara seu roubo. Josué capítulo 7, versículo 12. Se há alguém aqui que, quando deveria estar fazendo a obra de Deus, escondeu furtivamente a vestimenta babilônica, enriquecendo-se e enfeitando seus próprios ninhos, que em vez de pregar pregos no templo de Deus para prendê-lo, cravou uma cunha de ouro em seu peito, Deus vê. Deixe-me dizer-lhe, Deus tem uma janela que olha para dentro de seus corações. Deus é o grande superintendente. Viemos ao mundo como em um teatro. Cada homem representa seu papel ou cena. Deus é tanto o espectador quanto o juiz. Você viu a doutrina comprovada. Para ampliar, consideraremos o que é conhecimento de Deus. É um ato puríssimo pelo qual ele conhece, num instante, todas as coisas passadas, presentes e futuras, de maneira perfeita, requintada e infalível. Como Deus sabe todas as coisas? Motivo 1. Desde sua criação, Deus é o Pai das luzes, portanto precisa ver. É o seu próprio argumento. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Salmo capítulo 94, versículo 9. Aquele que faz um relógio conhece todos os pinos e rodas que o compõem, e embora essas rodas se movam em sentido contrário, ele conhece o movimento verdadeiro e perfeito do relógio e a mola que as faz funcionar. Aquele que formou o olho não verá? O homem pode ser comparado a um relógio espiritual. As afeições são as rodas, o coração é a mola, o movimento deste relógio é falso, o coração é enganoso. Mas Deus, que fez este relógio, conhece o seu verdadeiro movimento, por mais falso que seja, e as molas que as fazem funcionar. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele é como as rodas de Ezequiel, cheio de olhos. Agostinho diz: Deus é todo olho. Motivo 2. De sua ubiquidade. Ele é onisciente, porque é onipresente. Jeremias capítulo 23, versículo 24. Não encho eu o céu e a terra? Ele não o excluiu de lugar nenhum. Contudo, não está preso a nenhum lugar. Sua circunferência está em toda parte. Deus tem um olho em cada conselho. Ele faz uma anatomia do coração. Ele vê quais são os desígnios dos homens e para onde eles estão se dirigindo. Se o ódio veste a libré da amizade, se a ambição vem mascarada de humildade, se a religião é transformada em estribo para subir à sela do progresso, Deus vê. E ainda que cavem até o inferno, de lá os tirará a minha mão. Amós capítulo 9, versículo 2. Deus pode abrir o inferno. Deus observa todas as nossas ações, mas Ele mesmo não é visto, como argumenta o apóstolo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. O homem pode ser circunscrito, os anjos podem ser definidos, mas Deus está em todo lugar. Objeção 1. Mas não está dito em Gênesis capítulo 18, versículo 21, descerei e verei se realmente se cumpre conforme o clamor? Resposta.
Não poderia ser que Deus ignorasse, pois há menção a um clamor. Isso é dito à maneira de um juiz, que primeiro examinará a causa antes de proferir a sentença. Portanto, responder àquela escritura, eu descerei e verei, implica duas coisas. Primeiro, o exame minucioso de que Deus usa quando está realizando uma obra de justiça. Deus não faz da espada o juiz. Ele primeiro pesa as coisas na balança. Ele sempre coloca o julgamento na linha antes de traçar a linha do julgamento. Deus, quando está realizando uma obra de justiça, não tem pressa, como se não se importasse onde ataca, mas segue o caminho do exame minucioso contra os ofensores. Eu descerei e verei. Ele não pune precipitadamente. Esta é uma boa dica para aqueles que têm poder em suas mãos. Eles devem trabalhar por linha e prumo, julgando a causa em vez da pessoa. Eles devem proceder com retidão. Caso contrário, o zelo aparente não é melhor do que o fogo selvagem. Não é justiça, mas violência. Em segundo lugar, descerei e verei. Isso denota a paciência de Deus em esperar pelos pecadores. Ele permaneceu até que o clamor soasse. Deus suporta muitas injúrias em nossas mãos antes que a justiça desembainhe a espada. Ele transforma a misericórdia em paciência e transforma em longanimidade. Oh, se a paciência de Deus não fosse infinita, nós a teríamos esgotado. Mas que nenhum pecador presuma. Embora Deus seja longânimo, ele não nos diz por quanto tempo. Quando o clamor soa, Deus desce. Se o orgulho, a luxúria e a opressão abundarem, Deus ouvirá o clamor e apagará o fogo do pecado com uma chuva de sangue. Objeção 2. Examinarei Jerusalém com velas, implicando que algo está oculto à sua vista. Resposta. Não que Deus precise de velas para enxergar. Esta vela não é para ele enxergar, mas para nós. Portanto, essa busca implica duas coisas. Primeiro, a exatidão do conhecimento de Deus. Ele tem uma percepção tão profunda quanto a que os homens geralmente têm ao investigar. Segundo, Deus ameaça investigar porque quer que investiguemos. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Examinemos e examinemos os nossos caminhos, voltemos arrependidos ao Senhor. Os investigadores de Deus estão agora à solta, seus juízos. Descobramos os nossos pecados, ou então os nossos pecados nos descobrirão. Uso 1. Informação. E isso tem duas ramificações. Ramo 1. Que tipo de pessoas devemos ser? Deus tem uma janela que se abre para os nossos corações? Ele examina atentamente as nossas ações? Oh, que santidade, que sinceridade, que piedade exemplar nos convém, estando em tal presença. Se fôssemos comparecer diante de algum grande monarca, que preparativos solenes faríamos? Será que os olhos de um rei farão tanto e não os olhos de Deus? O rei só consegue ver o exterior. Pode haver uma traição interior por qualquer coisa que ele saiba. Mas Deus tem uma chave para o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Isso não inspira reverência? Nestes dias de solene humilhação, o olhar de Deus está principalmente voltado para o coração. Deus olha mais para lá, onde menos olhamos. Alguns não têm coração algum. O pecado roubou-lhes o coração. Outros têm um coração duplo. Salmo capítulo 12, versículo 2. Outros têm corações imprestáveis, corações terrenos, como Saulo, que estava escondido entre as coisas. 1 Samuel capítulo 10, versículo 22. Alguns têm línguas de anjos, mas, como Nabucodonosor, ele recebeu o coração de uma besta. Irmãos, se nossos corações estivessem onde nossos rostos estão, abertos a todos, este seria um dia de vergonha. Teríamos vergonha de olhar uns para os outros. Lembrem-se, Deus tem uma chave para o coração.
Quando chegamos a esses deveres solenes, Deus faz essa pergunta, como Jeú fez com Jonadebe, em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Ele o cumprimentou e lhe disse: seu coração é um como o meu? Sim, é, respondeu Jonadebe. Se é, disse Jeú, dê-me a sua mão. Então Jonadebe estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir na carruagem. Esta é a pergunta de Deus. Vocês vêm hoje para se humilhar e fazer expiação, mas seu coração é um com o de Deus? Se puder responder como ele respondeu, Senhor, tu sabes que sim, embora eu tenha muita fraqueza, meu coração é reto, não tenho falsas inclinações sobre ele. Embora eu não seja perfeito, espero ser sincero. Então Deus dirá: dê-me suas orações, dê-me suas lágrimas, suba comigo na carruagem. Uma lágrima de um coração sangrando é um perfume precioso no céu. Oh, se considerássemos este olho que tudo vê, não ousamos trazer tanto fogo estranho à presença divina. Lemos sobre as rodas de Ezequiel. Elas tinham uma roda dentro de uma roda. Assim, Deus tem um pensamento dentro de um pensamento. Ele se interpõe entre nós e os nossos pensamentos. A deusa Minerva, como os poetas fingem, eram desenhadas em cores tão vivas que, para onde quer que alguém se virasse, o olhar de Minerva ainda estava sobre eles. Assim, para onde quer que você se vire, apaixone-se por qualquer pecado, ainda assim Deus olha para você. Ele tem um olho em seu coração. Que tipo de pessoa devemos ser? Ramo 2. Qual a consequência perigosa de agir contra Deus? Ele vê, o seu conhecimento está armado de poder. Aquele que tem olhos para ver, encontrará mãos para punir. Se houver algum desígnio contra Deus, ainda que conduzido com a maior sutileza, lembre-se de que há um conselho de guerra que se reúne no céu. Contra Deus, dirão alguns, de jeito nenhum. Há 4 coisas, e se agirmos direto ou indiretamente contra qualquer uma delas, agimos contra Deus, e Ele vê, Ele escreve. Primeiro, se agirmos contra a sua verdade, agiremos contra Deus. A verdade é um raio de Deus, é a sua essência, é a pérola mais oriental da sua coroa. Tiremos a sua verdade e o condenaremos. A verdade é a semente preciosa pela qual somos gerados para a vida. É o pilar da nossa salvação. A verdade não é apenas a regra da fé, mas é a raiz da qual a fé cresce. Tiremos a verdade. E o que é a fé, se não fantasia? Estaríamos apenas nos levando ao inferno. A verdade é a grande compra do sangue de Cristo e nos foi transmitida no sangue de muitos santos e mártires. Se atacarmos a verdade, atacaremos Deus, e Deus não vê isso? Dê-me permissão para pleitar na causa de Deus. Não é este o vinho puro da verdade, misturado com água, ou melhor, com veneno? Como as verdades de Deus estão quase perdidas na multidão de erros? A maioria das verdades da palavra de Deus é agora questionada? Alguns negam as Escrituras, outros negam o Senhor que as resgatou. Não apenas os fundamentos da terra estão fora de curso, mas até mesmo os fundamentos das Escrituras estão abalados. Lemos que, quando o poço do abismo foi aberto, subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram. Os últimos erros saídos da fornalha do inferno produziram tamanha fumaça e névoa na igreja de Deus que o sol brilhante da verdade está muito eclipsado em nosso horizonte. Quantas religiões existem agora entre nós e a cada dia com uma nova roupagem? São apenas velhas heresias, recentemente renovadas. Nosso Salvador diz: se o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sim, certamente, ele pode agora encontrar muitas fés, tantos homens, quase tantas crenças. Essas coisas são feitas, não são toleradas? Deus vê,
O silêncio quando a verdade é ferida é um grande pecado. Em segundo lugar, agimos contra Deus quando agimos contra a sua aliança. A aliança é algo sério. Consideraremos nossa solene aliança e aliança. Tremo ao lê-la. Pactuamos não apenas contra o prelado, mas também contra o papado. Não apenas contra a hierarquia, mas também contra a heresia. Não apenas contra o pecado, mas também contra o cisma. E não fomos contra a letra da aliança? Como a aliança é menosprezada por alguns como um almanaque obsoleto, aqueles que antes se opunham a ela, agora se opõem a ela. Aqueles que antes se opunham a ela, agora se opõem a ela. Começamos a brincar com Deus e por uma ninharia arriscaremos a maldição da aliança. Mas eles, como homens, transgrediram a aliança. Oséias capítulo 6, versículo 7. Ou como no hebraico, eles são como Adão. Como é isso? Por uma pobre maçã, assim, por uma ninharia, 1 centavo na loja, os homens colocarão sua aliança e consciência à venda. Deus vê isso. Ouça o que ele diz. Trarei uma espada que vingará a quebra da minha aliança. Levítico capítulo 26, versículo 25. A violação da aliança é um pecado grave e afrontoso, e uma afronta fará Deus desembainhar a sua espada. Colocamos a mão e o selo na aliança, e então rasgamos. Se a aliança não nos segurar, Deus tem correntes que o farão. O que intensifica o pecado é que ele necessariamente é contra a luz. Pressupõe-se que ninguém aceitaria uma aliança com os olhos vendados. Ou foi informado, ou poderia ter sido. É isso que tinge o pecado em grãos. Pegue qualquer pecado, coloque-o na balança e adicione este peso junto com ele, que antes e quando foi cometido, era contra o conhecimento claro. Esta circunstância é tão importante quanto o próprio pecado. Embora seja apenas um pecado, pesa tanto quanto os dois. A aliança é um nó matrimonial. Para uma mulher, afastar-se do marido após um contrato solene é pecado de natureza elevada. A aliança é um cinto ou fecho de ouro que nos liga a Deus e Deus a nós. O cinto, nós temos nos tempos antigos, era um emblema de castidade. Quando a aliança é quebrada, a igreja perde sua virgindade. Israel era um povo desposado com Deus em aliança, mas, tendo manchado essa relação federal pela doutrina, um pecado que rompe diretamente o nó matrimonial, Deus lhe dá uma certidão de divórcio. Ele diz: ela não é minha esposa. Oséias capítulo 2, versículo 2. Os citas tinham uma lei que determinava que, se alguém ligasse dois pecados, uma mentira e um juramento, perderia a cabeça, pois essa era a maneira de tirar toda a fé e verdade entre os homens. Se todos os mentirosos e perjuros desta época fossem a julgamento, creio que dificilmente encontraríamos homens suficientes para levá-los ao tribunal. 3. Agimos contra Deus quando agimos contra os seus embaixadores. Não me refiro aos que se infiltram no ofício sacerdotal, aos que saíram. 1 João capítulo 4, versículo 1. Não foram enviados. Eles partiram sem a comissão de Deus. Mas os que são, por um método bíblico, instituídos neste santo ministério, quem age contra estes, age contra Deus. Lembrem-se, Deus vê, ele registra. Qualquer dano causado ao embaixador, o rei toma como se fosse feito à sua própria pessoa. Assim diz Cristo: quem vos despreza, a mim me despreza. Que véu negro se estende sobre a face do ministério? Permitam-me argumentar. Deus poderia ter vindo em sua própria pessoa e pregado a vocês em chamas, como quando certa vez entregou a lei no Monte Sinai, mas então vocês teriam dito: ó, que Deus não fale, para que não morramos, que fale Moisés. Deus poderia ter pregado a você no ministério dos anjos,
mas você não teria suportado. Deus não está no fogo, nem no terremoto, mas na voz mansa e suave. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Ele se agrada em uma doce espécie de humildade de enviar seus embaixadores e coloca um ramo de oliveira em suas bocas. Eles cortejam e imploram em tudo nas afeições de Cristo. O amor não vencerá? Esta nação descartou o pão da vida. Quando Deus vê suas misericórdias caídas no chão, é justo que ele clame ao inimigo para que as tire. Oro de coração para que a abundância de ordenação não cause tanto dano a esta cidade quanto a fome causou em outras partes do país. E se um dia dissermos, o que é este maná? Não seria de se admirar se começássemos a perguntar, quem é este Moisés? Oh, que triste mudança em nossos dias! Aqueles que antes teriam considerado nossos pés belos, que estariam prontos para arrancar os próprios olhos por seu ministro, agora estão prontos para arrancar os olhos de seu ministro. E qual é a discussão? Até mesmo esta: tornei-me vosso inimigo porque vos digo a verdade? Quarto, agimos contra Deus quando agimos contra a ordem e o governo que ele estabeleceu em sua igreja. Deus é o Deus da ordem. Ele colocou tudo em sua esfera própria. A ordem e a harmonia do mundo consistem em graus, uma coisa acima da outra, pois não pode haver música se todos os sons forem iguais. Na natureza, o Sol é o comandante supremo entre os planetas. Assim, no corpo político, Deus estabeleceu reis, nobres e juízes, ainda em declive, e isso cria a harmonia. E esses poderes são de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Os poderes constituídos são de Deus. A magistratura é a cerca de uma nação. E quem romper uma cerca, uma serpente o morderá.